Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. No dia 22 de outubro é considerado o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. E na tentativa de esclarecer alguns aspectos relacionados a esse tema, eu tive a oportunidade de entrevistar, através de um hangout, a Annelise Junqueira Bonan, que é fonoaudióloga e presidente do Instituto Brasileiro de Fluência. Então, na sequência, vocês vão poder conferir essa entrevista completa, que tem a duração de pouco mais de 30 minutos, mas que é fundamental que você assista do início até o final. Além disso, é importante que você veja todos os links que eu estou colocando aqui na descrição, porque ali está o endereço do Instituto Brasileiro de Fluência, ali está o endereço do canal que eles têm aqui na internet, no YouTube, ali também tem o endereço da página deles no Facebook, e eu sinceramente gostaria que, se você apoia o TVC Channel News, também apoiasse o Instituto Brasileiro de Fluência, porque eles estão fazendo um trabalho muito bacana e que merece realmente ser divulgado, ser apoiado através de um like, através de uma inscrição, enfim, ok? Então, assista a entrevista completa, coloque aqui embaixo perguntas que serão respondidas num segundo hangout que nós vamos fazer, certo? E principalmente apoie o Instituto se inscrevendo e divulgando as atividades que eles vêm divulgando, que eles vêm realizando. Ok? Então era isso, muito obrigado novamente e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu! Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Hoje eu tenho a honra de estar conversando aqui com a Annelise Junqueira Bonan. Ela é fonoaudióloga clínica com anos de experiência em distúrbios da fluência, mestrado na Ithaca College, no estado de New York, doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e defendeu a tese dela, o estudo das palavras gaguejadas por crianças e adultos, caracterizando a gagueira como um distúrbio de fluência. Além disso, é presidente do Instituto Brasileiro de Fluência. De linguagem. Um estudo de linguagem. E é presidente do Instituto Brasileiro de Fluência. Então, boa noite, Annelise. Tudo bom? Boa noite, desculpa a interrupção. Não. É bom até para esclarecer, para a pessoa depois também poder achar direito, né, o nome na internet. Isso, tá certo. Bom, tudo bem, muito prazer em estar aqui contigo. Então, assim, esse tipo de hangout aqui, a gente já está preparando há algum tempo. Nós planejamos fazer algumas 2 a 3, tá, esclarecendo um pouco a questão da gagueira, né? E esse primeiro, especificamente, nós vamos focar mais na questão das causas. Então, se depois vocês tiverem perguntas para fazer sobre as causas, né, pode estar enviando para a gente, que a gente responde no início do próximo, certo? Eu queria que você começasse, então, primeiro, Annelise, esclarecendo para a gente um pouco a diferença entre uma diferença meio que conceitual, assim, né? A gagueira, ela seria considerada uma doença ou não seria uma doença? Como é que funciona isso aí? Não, a gagueira não é considerada uma doença. Dentro do código, dentro da classificação internacional das doenças e de outros transtornos, que é conhecida como CID-10, lá a gagueira entra nos outros transtornos, não entra como doença. Uma das razões pelas quais isso acontece é porque até hoje não se tem plenamente esclarecidas as causas da gagueira. Então a gente não conceitua isso, a gente descreve o que acontece. Então é uma patologia, mas não é considerada uma doença. Principalmente porque a doença é uma condição anormal que vai interferir numa série de funções e envolve morbidades, envolvem coisas que podem inclusive ser curadas ou terminadas, né? Mas ela não necessariamente inicia na infância, que é uma característica daquilo que se define como distúrbio. O distúrbio é, na verdade, uma questão que vai alterar a ordem natural das coisas que a gente imagina, como falar fluentemente, não é? Mas esses distúrbios, eles, via de regra, para se caracterizarem assim, eles iniciam na infância, que é a característica da gagueira do desenvolvimento, que é o assunto que nós estamos tratando hoje. Existem outras falas rompidas, que muitas pessoas atribuem o nome de gagueira, embora não sejam
deste específico tema que nós vamos discutir hoje, que se chama gagueira do desenvolvimento ou gagueira persistente. Tá, Tá? então. Por isso a gente considera a gagueira uma patologia ou um distúrbio, é um distúrbio de fluência. Porque há uma ruptura na fluência da fala. A fluência é uma característica importante, é um dos parâmetros da linguagem. Então, no pequeno, digamos assim, gagueira é um distúrbio de fluência e no grande é um distúrbio de linguagem e por isso da fonoaudiologia. Perfeito. E falando em distúrbio da fluência, eu queria que você comentasse um pouco sobre os principais resultados da sua tese que você defendeu, porque parece que foi uma pesquisa bastante ampla, né, com muitos, e eu queria que você comentasse os principais assim, resultados que você chegou com isso tudo. Bom, essa questão de gagueira ser considerada pelo senso comum como um problema psicológico ou emocional, as pessoas sempre dizem, as pessoas gaguejam porque estão ansiosas, ou estão nervosas, ou estão preocupadas e tal. É a primeira pergunta e é a primeira resposta que as pessoas dizem que está relacionado com isso. Então, eu sou fonoaudióloga há muitos anos e tenho uma formação em gagueira bem extensa e tenho certeza que as questões não são psicológicas, eu e muita gente, porque eu também não tiro isso da minha cabeça só porque assim desejo, né? Isso a gente estuda muito para poder chegar a essa conclusão. Então, as questões, como eu não podia dizer que gagueira não é psicológico, porque eu não sou da área específica, né? Eu posso dizer aquilo que é da minha área específica, que gagueira é um distúrbio de linguagem. Então, eu fiz uma pesquisa num levantamento de falas gaguejadas durante um período de 20 anos. Esses 20 anos eu dividi em 4 quinquênios, porque o que caracteriza principalmente uma dificuldade psicológica é a variabilidade nas condutas. E no caso específico, se eu fizesse, os 4 quinquênios me possibilitariam mostrar se haveria ou não muita variabilidade. Então eu transcrevi 12.000 palavras faladas, distribuídas em 4 quinquênios, das quais 1.328 foram gaguejadas. Essas palavras gaguejadas foram isoladas de todos os contextos e foram analisadas estritamente nas suas questões como palavra, número de sílabas, a tonicidade das sílabas e os tipos todos de gagueira, né? Produzidos por homens e mulheres, meninos e meninas. E as conclusões são muito impressionantes, porque gagueira ela é extremamente variável de pessoa para pessoa. Na própria pessoa ela apresenta variabilidades. No entanto, quando a gente isola as palavras gaguejadas, elas apresentam uma impressionante regularidade. E essa regularidade significa, por exemplo, 97% das gagueiras vão ocorrer na primeira sílaba ou no primeiro som ou fonema da primeira sílaba. Independentemente se a palavra que está gaguejada tenha uma sílaba, 2, 3, 4, 5 ou 6, se essa sílaba é tônica ou átona, se ela é produzida por gênero masculino ou feminino, se ela é produzida por adultos ou crianças. Não importa. Então isso quer dizer que tem um padrão, então, a gagueira tem um padrão que vai agir daquela forma. E se quando a gente isola todas as questões e faz a análise estrita da palavra, ela mostra essa impressionante regularidade. E isso é interessante, porque além do mais, quase a metade da amostra, ou dessas palavras, não é? Foram 48% são palavras monossilábicas. Ou seja, são palavrinhas de uma sílaba como eu, nós, tu, palavras monossilábicas átonas e monossilábicas tônicas. E mesmo assim, há uma impressionante
regularidade entre adultos e crianças, por exemplo. As átonas, preposições e conjunções são as palavras mais gaguejadas, as monossilábicas átonas, e nas monossilábicas tônicas, verbos e pronomes pessoais como eu, tu e nós. E isso acontece independentemente da faixa etária, independente se tenha sido há 20 anos atrás ou há 5 anos atrás, não importa, será assim. E como a amostra é muito significativa, porque são 12 mil palavras estudadas, Sim. é um resultado de fato expressivo. Sim, e já tem outros trabalhos que já foram na mesma linha, talvez até com outros idiomas que corroboraram ou não esse seu resultado? Eu tenho sim, existe um trabalho nos Estados Unidos já um pouco mais anterior. A minha tese é de 2009, mas esse trabalho, se não me falha a memória, uns 2 ou 3 anos antes, que também chegaram nesse mesmo número no inglês, né? E apesar das variabilidades das línguas, porque as línguas se configuram de formas diferentes, a grande maioria nas línguas as gagueiras vão ocorrer dessa forma, elas vão ocorrer na primeira sílaba das palavras, independentemente se essas palavras são consideradas palavras de função ou palavras de conteúdo. Tem gente que diz, é uma palavra mais difícil de produzir. Tem palavras que são mais Sim. difíceis de produzir. Né? Se eu te falo transporte, essa primeira sílaba é uma sílaba bastante complexa de produzir articulatoriamente. Mas não necessariamente, porque se a metade da amostra são de palavras monossilábicas, como tá, quer, vai, mais, eu, tu, que são palavras rigorosamente não complicadas na produção articulatória, entende? Então, o psicológico, ele existe sim no entendimento da gagueira, no entanto, ele está muito relacionado à consequência. Gaguejar é uma coisa muito difícil, tanto é que nós tivemos agora o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Se isso não fosse importante, não teríamos uma data tão importante no mundo para a gente olhar para isso com olhos menos preconceituosos e mais inteligentes, né, mais gabaritados, com mais conhecimento. E inclusive hoje há uma discussão se gagueira de fato é só um distúrbio, se é uma deficiência ou não é uma deficiência. Porque tem pessoas que têm um nível de gagueira muito severo e que, de fato, às vezes chega a ser incapacitante. Então, essas pessoas deveriam ser consideradas deficientes. Quais seriam os critérios para isso? Agora teve um evento, um dos eventos do DIAG, que é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, lá em São Paulo, o pessoal da Abra Gagueira, por exemplo, lançou justamente essa discussão. Seria deficiência ou não seria? Nós não temos essa resposta. Aqui na legislação brasileira não é considerado deficiência. Se nós concordamos ou não com isso é uma outra história, mas a legislação hoje não considera isso uma deficiência. Então é importante que a gente vá entendendo esses conceitos para não usar termos de forma inadequada, porque isso mais contribui para o desconhecimento e para o preconceito do que para o esclarecimento, né? Sim. E até para... É porque assim, a maioria do público que assiste aqui o canal é de estudante de psicologia ou mesmo psicólogo, né? Então, só para esclarecer uma questão, né? O psicólogo não tem ferramentas, eu sei por causa da formação da gente, a gente não tem ferramenta, não é a nossa profissão tratar a gagueira, tratar os distúrbios da fala. Né? Quem tem que tratar esse tipo de problema, né, é o fonoaudiólogo. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Só que a gente tem que saber o limite de cada profissão, né, para entender. Só que alguns aspectos, né, igual você até falou, né, a gagueira ela pode gerar algumas consequências. Então, uma coisa que eu vi, até foi publicado em julho desse ano, tá, numa revista especializada em tratar os problemas de linguagem e de fluência, é que existe uma incidência muito grande de fobia social nas pessoas que têm gagueira. Né? Fobia social seria aquele transtorno da ansiedade relacionado ao medo de você ser criticado negativamente pela outra pessoa. O que faz todo sentido, porque no mundo que a pessoa, né, tem uma dificuldade de falar, ela acaba sendo criticada pelos pares e tal, e aquilo, acredito, como é uma questão que vai progredindo, né, não tende a evoluir e tal, a não ser que faça tratamento, se essa pessoa passar a vida inteira dela sem recorrer ao tratamento, ela vai ter uma vida inteira de história de pessoas
corrigindo e criticando e, muito, infelizmente, às vezes até humilhando ela, né? Então, assim, só para deixar bem claro, né, nesse caso, a ação do psicólogo é tratar a fobia social. Vou deixar isso bem esclarecido aqui. Bem tá? evidente. Sabe que depois... tem inclusive um distúrbio que nós chamamos de apreensão de comunicação. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de enfrentar um microfone ou uma entrevista, não gaguejam, habitualmente não gaguejam, né? E na hora de fazer uma situação de comunicação que exige um pouco de isso que chamamos de estresse comunicativo, porque a gente vai... Estou dando uma entrevista para ti, isso Sim. pode ser fácil, mas na verdade não é, né? Sim. Então, isso altera algumas coisas na fluência, altera algumas coisas na maneira da gente falar, os cuidados que a gente tem que ter, palavras que a gente vai usar ou não. Então, sim, mas a psicologia ajuda muito no sentido da autoestima, no sentido da pessoa poder entender-se como uma pessoa que gagueja. É uma dificuldade, eu vou ter que lidar com essa dificuldade, porque não me trataram, ou não tinha gente para me tratar quando eu tinha 2, 3 anos e comecei a gaguejar. Então, eu vou ter que aprender a lidar com isso psicologicamente para poder lidar com as questões sociais que são difíceis. Uma entrevista de trabalho e outras tantas atividades profissionais. No entanto, a melhora da fluência que se faz justamente dentro de um tratamento fonoaudiológico que deverá ser feito por um profissional que de fato tenha formação na área, vai permitir que a fala da pessoa fique tão melhor que essas questões secundárias, digamos assim, que é a autoestima, o medo, as questões de evitação, as dificuldades de relacionamento, etc., melhorem também. Mas o Sim, porque aporte é uma psicológico... consequência, né? Exatamente. Então, as questões... E como nós não somos robôs, a gente reage bastante como ser humano na parte emocional, por óbvio. Mas não tem a causa emocional. E por Exatamente. isso, se a psicologia vai tratar a gagueira pensando que a causa é emocional, a chance disso não dar certo é 100%. Só me esclarece uma coisa, a formação, o fonoaudiólogo, quando ele se forma normalmente, ele já está apto a tratar a gagueira, ou existe uma especialização que ele faz? Como é que a formação básica, como é que funciona isso no Brasil? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque o que acontece? Rigorosamente, dentro dos cursos de fonoaudiologia, temos um currículo mínimo, e não um currículo máximo. Né? A gente tem currículo mínimo que tem que dar conta do número mínimo de horas. Como ainda existe muito essa história de que gagueira pode ser um problema emocional, infelizmente, nem todas as faculdades de fonoaudiologia têm horas suficientes de estudo de gagueira. Existem algumas universidades que têm excelência nessa área, mas infelizmente a grande maioria não. Todos os cursos de terceiro grau também no país, eles são considerados generalistas. Nenhum deles é um curso da onde a gente sai de lá especialista. Isso não existe nem na medicina, que são 6 anos de faculdade, e mesmo assim eles vão ter que fazer residência, 2 anos disso, residência e fazer outros cursos de especialização para poder, e provas dentro da categoria, para poderem ser considerados especialistas em otorrino, em ortopedia, em oftalmologia, etc. Na fonoaudiologia ocorre uma situação semelhante. Todos nós saímos da faculdade com maior ou menor número de horas e de conteúdos na área da fluência, mas quem de fato quer ser eficiente e capaz, considerado um bom profissional para tratar adequadamente as pessoas, vai precisar fazer cursos de especialização e de aprofundamento e de entendimento do que é a patologia. Mas não é um número igual para todas as formações. E o fato de eu ter saído da graduação, o que é o terceiro grau aqui, né, que é o ensino superior, não necessariamente me habilita para fazer qualquer coisa. Porque o que tive lá, imagina, mesmo tendo uma disciplina de um semestre inteiro ou 2 semestres inteiros, com a quantidade enorme de conhecimentos que se precisa saber nas neurociências para lidar com a gagueira, em termos de avaliação e tratamento, ainda assim a pessoa terá que fazer mais cursos e ler muito em inglês, principalmente, porque boa parte da literatura é estrangeira.
Tem que lidar com isso, né? Uhum. Eu acho que uma coisa que você tocou importante é a questão da neurociência. Eu acho que a neurociência, na verdade, até para a própria psicologia, ela representou uma coisa muito bacana, porque é o sentido de tornar evidente aquilo que antigamente era desconsiderado. Por exemplo, você falava que você tinha uma depressão, aí a pessoa achava que aquilo ali era invenção sua, que não tinha nada a ver, porque não se sabia o que era um cérebro, como é que ele funcionava, né? E eu acho que isso vale para grande parte das coisas que se manifestam no comportamento. Né? E o comportamento da fala, eu estou separando aquela questão que não tem um componente, mas estou falando em questão de comportamento. Né? A pessoa se comporta através da fala de uma forma inadequada ou disfuncional e tal. Né? As evidências da neurociência também têm esse impacto decisivo, vamos dizer assim, para conscientizar as pessoas de que a gagueira é uma coisa séria e que tem uma série de questões envolvidas ali? Como é que você vê isso? Olha, isso aí dá umas 3 horas de conversa, mas vamos lá. Primeiro, nosso tema hoje era causas, né? Então vamos começar com isso. Assim, as causas da gagueira predominantemente são genéticas, certo? Entre 70% e 80% das pessoas que gaguejam têm história de gagueira na família. A genética tem nos mostrado já genes específicos que têm mutações que podem durar até 600 gerações, o que é impressionante. Todavia, a grande maioria, então, das pessoas que gaguejam, e isso é importante para quem assiste esse programa, assim, tem pessoas que gaguejam na família e tem uma criança pequena que iniciou a gaguejar, por favor, procure ajuda especializada imediatamente, porque gagueira a gente ainda não cura no adulto. No entanto, na criança pequena, nós temos a chance de tirá-la da gagueira e torná-la uma pessoa fluente para sempre. Então, essa é a causa mais importante. A outra, no entanto, 70% a 80% não respondem por 100%. Esses outros percentuais estão relacionados a histórias perinatais, ou seja, crianças que nascem com alguma dificuldade que têm alguma dificuldade durante o parto. Ou crianças são prematuras, têm circular de cordão, custou para respirar, coisas assim que que a ciência e a medicina hoje tiram de letra, via de regra. No entanto, se esse pequeno insulto, o pessoal das neurociências chama isso de insulto, se ele ocorre na área do cérebro que controla a sincronia motora da fala, poderemos ter uma gagueira. Isso só vai se manifestar lá pelos 2, 3 anos, quando a criança de fato estiver falando. Então, as pessoas custaram na ciência se dar conta desta relação. O que acontece no cérebro das pessoas que gaguejam? Na grande maioria, pelo menos é o que a ciência tem nos explicado hoje, há uma produção excessiva, vamos dizer assim, de um neurotransmissor chamado dopamina. Quando a dopamina ela não é produzida excessivamente todos os momentos, mas de vez em quando ela sai fora da sua quantidade. Quando isso ocorre, ela compromete a área da sincronia motora da fala. E por isso a fala rompe. E isso acontece na área da linguagem. A sincronia motora da fala é a área da linguagem do hemisfério esquerdo por excelência. Então, por isso que é da linguagem e da fonologia, compreende? Porque a área afetada é essa. Não é que a pessoa não saiba o que ela quer dizer, não é que ela esteja mentindo ou falando a verdade, ela tem plena certeza de tudo o que ela vai dizer, mas a boca não obedece. A boca não obedece. Não é porque o pensamento é rápido, o pensamento é rápido. A boca é que funciona mais lentamente. Mesmo no nosso caso, a gente tem ideias. Tive uma ideia. Isso é rápido. É rápido. Mas aí a minha boca ainda precisa responder a tempo e a hora. E isso nas pessoas que gaguejam não acontece. Para algumas essa questão da dopamina é mais intensa do que outras, não é? Acontece mais frequentemente durante o dia, menos frequentemente com menos intensidade. Vai variar porque cada um é um, não existem duas pessoas iguais. E aí isso provoca também um dado e uma característica importante da gagueira, que é a intermitência. Então, ninguém gagueja
todas as palavras. Tu vês, eu transcrevi 12 mil palavras e das 12 mil, 1.328 foram gaguejadas. Sim. Então, dentro de um universo que eu falo, isso representa aproximadamente 11%. Então, teremos uma frequência de gagueira que a gente, inclusive, quantifica para ter uma noção, para poder, através de um diagnóstico, não é? E eu poder depois medir se a pessoa está melhorando ou não, que tem que diminuir a quantidade de frequência de gagueira. Eu acho que isso é interessante para mostrar que não precisa a pessoa gaguejar todas as palavras o tempo inteiro, mas se ela tem uma dificuldade de expressar aquilo que ela gostaria de expressar normalmente, ela já pode ser considerada uma pessoa gaga, né? Veja só, a Organização Mundial da Saúde quantifica isso assim, né? Entre 2% e 3% de ruptura na fala, eles consideram, abre aspas, normal. Né? Esse é um dado balizador, porque é muito difícil fazer isso, não temos estudos epidemiológicos de enormes portes, porque é muito difícil, 1% da população do mundo gagueja muita gente para a gente investigar individualmente. No entanto, se eu gaguejo 10% das minhas palavras, as pessoas que gaguejam, e mesmo as pessoas que interagem com quem gagueja, deveriam pensar que 90% do que ela diz é fluente. E, no entanto, a gente fica ligado e pressionado por aqueles 10% que não saem bem. E esses 10% não vão sair bem de forma igual, compreende? Eu, quando avalio pacientes, eu os filmo aqui no consultório, eles me trazem vídeos que eles fazem nas suas residências ou em outras situações, e a gente confere, transcrevo e analiso minuciosamente todas as palavras gaguejadas, e nunca se tem o mesmo resultado. Então, é importante isso. Esse é o primeiro aspecto. Até 2% a gente considera, abre aspas, normal, e tem um outro fator que vai perturbar ou não os 2%. Por exemplo, eu posso ter apenas 2 palavras gaguejadas em 100 na média. Mas se essas 2 palavras duram mais de 10 segundos para poderem ser executadas articulatoriamente, eu já tive pacientes que têm bloqueios de 18 segundos, de 15 segundos. E passam, às vezes, tudo isso é cronometrado. Tudo isso é medido. Tudo isso é medido. É trabalhoso, mas é importante, porque, só para te dar um exemplo, se a gente tem 10% de gagueira e a média da duração das palavras gaguejadas é 7 segundos, é alto, isso é bastante. Fica aqui. Sim, imagina quanto é muito tempo. E isso chama muita atenção visualmente, né? Isso na hora da comunicação, isso é muito impressionante para quem assiste, especialmente. Agora, e daqui, vamos supor, só para a gente argumentar em cima da duração das palavras gaguejadas, se daqui a 2 meses eu vou medir isso de novo, e vou chegar à conclusão de que eu tenho os mesmos 10% de frequência de gagueira, eu vou dizer, puxa, mas não melhorei. E aí nós vamos medir a duração das palavras gaguejadas e nós vamos ver que saímos de 7 para 2, por exemplo. Sim. E aí, uma gagueira de 2 segundos é completamente diferente de uma gagueira de 7 ou 10. E aí isso parece que melhorou muito, embora eu continue tendo gagueira, tu compreende? Mas a característica e a duração do tempo todas as configurações musculares e tal que acontecem junto que vem com a gagueira, parece que melhorou bastante. Via de regra, não vai sair dos 10% e vai diminuir. Isso não tem dúvida, mas só para a gente organizar. Então, tem 2 coisas que se olha com frequência. Uma é a quantidade de palavras gaguejadas que a pessoa apresenta, os tipos de gagueira que ela tem e o tamanho dessas gagueiras. Porque mesmo que seja uma palavrinha de uma sílaba, ela pode durar 18 segundos para ser produzida. Para quem tem uma dificuldade de dizer. Não é o tamanho da palavra, nós já falamos da tese antes, não, o tamanho da palavra não faz diferença. Vai fazer diferença o tempo que essa gagueira, que o cérebro vai resolver ou demorar para poder sair dessa situação, abrir as portinhas neuromotoras lá para mandar os comandos direitinho e fazer a boca funcionar de novo. Mas o tempo da gagueira não oscila também conforme a palavra. Por exemplo, se a pessoa demora 7 segundos para dizer uma palavra, ela pode demorar 10 para dizer outra, 2 para dizer outra, ou ela, em média, sempre vai demorar 7?
Não, ela vai. Eu vou medir as palavras gaguejadas no tempo que elas demoram e vou fazer uma média. Então a média é Ah, tal. sim. Mas média significa, se a média é 5, eu podia ter Vai zero ter e o desvio 10. padrão. Ah, com certeza, com certeza. Aham, não. Que sim. Tem mais algumas coisas que são interessantes comentar. Por exemplo, Ah, nós já temos hoje relatos na literatura de crianças que têm surtos de gagueira porque sofreram um processo infeccioso, especialmente se for uma infecção causada por um Streptococcus do tipo A, que atrapalha uhum. todo o sistema dopaminérgico quando não tratada pelo antibiótico correto, ou quando tratado de outras formas que não uso de antibiótico. Isso já está relacionado e relatado, e isso provoca surtos de gagueira, que na medida em que a criança é tratada adequadamente para matar o tal do Streptococcus, ela melhora da sua gagueira. Né? Também já temos vários relatos em crianças e adultos de aparecimento de gagueira por intoxicação, por questões tóxicas, especialmente por muitos inseticidas e coisas que são do nosso dia a dia que a gente está, mas também pessoas que trabalham que têm profissões que lidam com coisas que têm muita toxidez, né? Então é importante que as pessoas também se deem conta disso e cuidem algumas dessas coisas. Né? Então, Sim. tem várias coisas hoje que aparecem na literatura que estão relacionadas ao surgimento da gagueira e que se desconhecia até um tempo atrás, porque também se desconhecia como o cérebro funcionava, como Funciona, tu né? disseste antes. Então, hoje a gente já tem uma noção. Eu preciso ter sincronia motora. Eu penso uma palavra. Ela demora 450 segundos para chegar na minha boca. O cérebro Uhum. precisa ao redor de 400 milissegundos para transformar o pensamento que é abstrato E uma ação num motora. ato motor que é concreto. Isso Exato. demora um tempo. E quanto mais rápido eu falo, mais difícil fica. Sim, sim. Então, Annelise, só para finalizar, como é que a gente entra em contato com o Instituto Brasileiro de Influência? Qual é o site dele? Como é que. O Instituto Brasileiro de Fluência é no www.gagueira.org.br. E também temos uma página no Facebook chamada Instituto Brasileiro de Fluência. Digita ali nas buscas que se chega facilmente nesse endereço. E lá no site nós temos é considerado, segundo relatórios que nós já tivemos, o melhor site em língua portuguesa sobre gagueira. Tem muitas informações e sempre as mais atualizadas estão lá dentro. E normalmente traduzidas e colocadas numa linguagem não tão técnica para que as pessoas todas possam ler e entender. Né? Uhum. E temos um canal de vídeos maravilhoso, tem lá mais de 2 milhões de visualizações e vídeos muito bacanas desde vídeos mais técnicos até que as pessoas estão lá para poderem se instruir sobre esse assunto. Tá? Então é o Perfeito. www.gagueira.org.br ou bota lá Instituto Brasileiro de Fluência que vai chegar lá do mesmo jeito. Sim, sim. Então, realmente o site ele é muito bom, tá? Eu acho que é um show de divulgação científica na área. Realmente tem muita informação lá. Você vai ver sobre epidemiologia, sobre genética, tem relatos, não tem relatos também de pessoas e tal. Tem uma série, inclusive eu sugiro para as pessoas, bem na página principal do site, tem 3 vídeos encadeados que é uma série que nós botamos o nome de Existem Outros Como Você. E tem o depoimento do Dr. Rafael Castilhos, que é médico, neurologista e pessoa que gagueja. E ele faz um Uhum. depoimento emocionante e muito esclarecedor, porque ele fala como médico neurologista que tem conhecimento de causa própria, né? E eu sugiro que as pessoas assistam, porque ele vai dizer isso. As pessoas ficam tristes porque gaguejam, as pessoas se chateiam porque gaguejam, mas a causa da gagueira não é psicológica, né? Exatamente. Então, ele vai dizendo, isso é importante que as pessoas escutem para poder, inclusive, tratar adequadamente ou encaminhar adequadamente essas pessoas que sofrem muito com isso e com todos os preconceitos advindos, né?
Com certeza. Até um dos temas aqui, do lembras desse canal aqui, né, é o exerça seu ceticismo, né, e exige as fontes das coisas. Então, até por isso eu quis fazer esse hangout para conversar sobre esse tema, baseado totalmente em evidência, né? Nada do que foi dito aqui foi da cabeça de alguém, né? Temos aqui uma professora doutora que fez uma tese de doutorado sobre esse assunto, tem muitos anos de experiência, né? Então, esse tipo de conhecimento eu procurei trazer justamente para esclarecer. Eu acho que a principal mensagem aqui é que o psicólogo ele pode agir na gagueira, tratando problemas psicológicos que podem advir da gagueira, mas quem trata a gagueira em si é o fonoaudiólogo, né? Você tem que, se você receber um paciente que lembrando assim, né, pelo senso comum, todo mundo acha que gagueira é psicológica. Então, as pessoas vão tender a procurar um psicólogo. Então, se esse tipo de paciente chega no seu consultório, é importante você ter em mente que você pode ajudar ele em outras questões, mas que você tem uma obrigação até profissional mesmo e ética de encaminhar aquele paciente para um profissional realmente especializado para tratar essa condição, que nesse caso é o fonoaudiólogo. Ok? Quando a gente fala em tratamento interdisciplinar, a gente quer dizer isso. Cada pessoa vai ajudar aquele paciente dentro da sua limitação. Né? Então, o psicólogo vai... Dentro das suas linhas, né? Linha no sentido, cada um dentro daquilo para o qual tem informação adequada para fazer. Eu costumo dizer que como nós pensamos, sentimos e agimos, né, essas coisas são sempre muito interligadas e que fazer tratamento psicológico ou psiquiátrico sempre é uma coisa muito boa, porque conhecer-se é sempre importante, que é isso que a gente teoricamente faz, né? Mas especificamente a pessoa que gagueja vai conhecer-se melhor como pessoa que gagueja, vai aceitar-se melhor como pessoa que gagueja, e isso vai aliviar uma série de questões. No entanto, não vai melhorar a gagueira, porque esta parte motora, de organização da linguagem, de entendimento, como é que a boca vai fazer isso, como detectar e poder manejar, essa parte mecânica, digamos assim, é do fonoaudiólogo. Perfeito. Então, agradecer muito a Annelise, tá, por ter aceito o convite e para a gente ter conversado aqui. Eu confesso que essa foi a primeira entrevista que eu fiz, tá? Não tenho plena noção de que a minha performance não foi espetacular, certo? Mas eu vou tentar estar melhorando cada vez mais. Inclusive, vamos fazer outros, né, possivelmente, sobre esse tema, porque eu acho que é muito interessante trazer e esclarecer as pessoas, né, o que seria a gagueira, né, e falamos agora sobre a causa, podemos abordar outros aspectos, e era basicamente isso. Então, se você também tiver uma dúvida sobre essa questão, manda pra gente aqui, coloca na descrição, nos comentários aqui do vídeo, que quando fazermos a próxima edição, a gente nos primeiros minutos ali se dedica a responder essas questões. Ok? Então, muito obrigado novamente, Annelise, muito obrigado a todos que estão assistindo e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu mesmo. Obrigada, boa noite.